São Carlos, após um ano do lançamento de um bairro popular, mães sofrem para levar os filhos para a escola. Apenas um ônibus atende quase 50 famílias. Lotação, espera e tumulto preocupam os moradores que pedem soluções. As imagens enviadas por uma telespectadora ao Jornal da Clube mostram a dura realidade de famílias que moram no Jardim Zavaglia e no residencial Eduardo Abdenur. Todos os dias, dezenas de mães enfrentam um ônibus lotado para levar os filhos para a escola no Cidade Araci. São crianças de colo até 5 anos de idade. Muitas não têm nem como sentar no coletivo e vão até na escada do veículo. Risco de acidentes e ainda muito tumulto. Nós temos em torno de 50 a 60 mães e cada mãe tem 2 filhos, 3 filhos. Então, na verdade, ontem eu contei 16 mães com os filhos em pé. As crianças correm o risco de se machucar até, né? Porque é muita lotação, né? É as mães. Tem mães que vêm com os bebês no colo, tem mãe de bebê recém-nascido no colo, porque não tem outra alternativa, vai deixar o bebê com quem, né? Agora é quase meio-dia e faz cerca de 45 minutos que as crianças já saíram da escola. Elas ainda esperam pelo ônibus com as mães. O ônibus já vem lotado e ainda tem que ter capacidade para todo esse pessoal. E quem se arrisca a ir a pé enfrenta um calorão de mais de 30 graus. Eu acho que a falta de respeito maior conosco é o tempo que nós ficamos aqui esperando. As crianças ficam expostas aqui, ó, como vocês estão vendo. E a gente fica aqui até o ônibus voltar. Quanto tempo de caminhada a pé? Ah, bastante, viu? Nesse solzinho quente não dá, não. Não dá, tá difícil. Com ele ainda no colo, ele não anda. Aí tá difícil para um monte de mãe, porque um monte de mãe tem criança pequena, tem com criança no colo. O residencial Miguel Abdenur foi entregue há quase um ano. O ônibus que já passava pelo Jardim Zavaglia agora segue para o Abdenur para buscar as mães que levam as crianças à escola. Ou seja, o número de passageiros dobrou, mas continua apenas um veículo. As mães até se revezam para diminuir a lotação. Mesmo assim, são muitos usuários que esperam uma solução. Nós estamos pedindo o quê? Se eles puderem nos ajudar colocando outro ônibus para que passe no Abdenur e um só para o Zavaglia, para que a gente possa se acomodar com as crianças. Nós estamos lutando para isso, para pôr mais um ônibus, para atender tanto as mães do Zavaglia quanto as mães do Abdenur, para favorecer os 2 bairros. Estela de Oliveira, de São Carlos, para o Jornal da Clube. A Secretaria de Transporte e Trânsito informou que está reavaliando, junto com a empresa, o reposicionamento de linhas para resolver a questão não somente desses 2 bairros, mas de outros que também solicitam mais horários. Já a empresa Suzantur não se manifestou até o fechamento desta edição. Direto de São Carlos, Estela de Oliveira traz mais informações. Estela. Púcio, o Jornal da Clube esteve no Abdenur logo que ele foi lançado e já tinha acompanhado o problema dessas mães que sequer tinham ônibus e agora tem um só. Kleber, faltou planejamento do município quando ao lançar um bairro novo não ofereceu a infraestrutura necessária? Boa tarde. Boa tarde. No caso, quando se pensa em fazer gestão pública, tem que se pensar como instrumento o planejamento. O planejamento é a forma como você se dá o pensar antes para fazer depois de uma forma organizada. Então, sempre que existir esse tipo de planejamento, vai se evitar problemas futuros. De quem é a responsabilidade em garantir transporte a essas famílias? Sempre há responsabilidade daqueles que se propõem a fazer. Aí entra naquela coisa, o direito de fazer, a obrigação de fazer, que são áreas dos direitos estratégicas, né, específicas no caso. E nesse caso, cabe àqueles que se propuseram a fazê-lo da forma adequada. Kleber, e agora os vereadores, eles também podem intervir nessa situação? Os vereadores são representantes daquilo que se diz a voz do povo, a vontade do povo, a vontade do povo. Então, a todo momento, os vereadores, quando de boa vontade, podem sim, inclusive, pleitear isso no plenário da Câmara Municipal. E nós vimos a grande chance de acidentes no coletivo lotado e ainda nas crianças esperando o seu retorno por muito tempo na rua. O poder público pode ser responsabilizado caso aconteça algum acidente? Caso aconteça, sim. A responsabilidade quando há um ferido, até mesmo numa medida cautelar de que porventura possa vir a acontecer,
deve sim ser acionado. Melhor ainda seria se os bairros tivessem as suas próprias creches. Olha, se todo bairro tivesse a sua própria creche, evitaria esse problema de excesso de deslocamento, de dificuldade de deslocamento e outras tantas envolvendo a logística. Então, seria bem mais fácil e bem mais simples. Kleber, obrigada pela sua participação aqui no Jornal da Clube. E daqui a pouco eu volto para falar sobre uma perseguição policial aqui em São Carlos. Pucci. Ok, Estela.